você. Hoje a gente vai lançar a aula de renascimentos, beleza? Eu decidi manter essa aula do jeito que ela estava no cronograma, porque eu acho que assim a gente pode, mais para frente, alargar um pouco mais os assuntos. Teoricamente, essa semana a gente não teria aula, então a gente vai ter um avanço no nosso cronograma, que eu vou estar atualizando e colocando no Drive, beleza? Antes de mais nada, só para todo mundo se situar, a gente ainda está no teórico 1. Então a gente já teve a Antiguidade, Greco-Romana, Asiática, Idade Média, e agora a gente vai falar de período moderno, beleza? Então hoje a gente vai falar de renascimentos, tá? Eu não trato reforma e absolutismo como um assunto à parte. Para mim os dois estão dentro do que a gente chama de renascimento, né? E o que é o moderno, né? O moderno, a gente tem que ter sempre em mente que o período que a gente está tratando agora, que vai ser aí do século XVI em diante, mais ou menos até ali o final do século XVIII, a gente está falando de um período largo da história agora, a gente não está, mas ainda, vamos dizer assim, pequeno em relação ao que a gente já viu no passado. Porque a Antiguidade é um período muito extenso, dura ali 2.000, 3.000 anos. A Idade Média dura 10 séculos, né, do século V até o século XV. Então, ou seja, muita coisa aconteceu antes. E agora, nesse período aí do século XVI até o século XVIII, ou seja, em quase aí 300 anos, muita coisa vai acontecer de maneira tão acelerada quanto antes. Primeiramente, o que é o moderno, né? Quem diz que é moderno, né? Quem diz que é renascimento, quem diz que é iluminismo, quem diz o que é reforma, quem diz o que é absolutismo. Então todos esses conceitos que a gente vai ver do período moderno, anteriormente da Idade Média e da Antiguidade, são conceitos que vão ser criados no século XIX, aí sim pelos historiadores, pelo início da formação da ideia de história e principalmente pelos filósofos ali do século XIX. Então tudo que a gente diz que é moderno, tudo que a gente diz que é antigo, tudo que a gente diz que é atrasado, que seria da Idade Média, é na verdade uma construção histórica muito grande, beleza? E para que, né? Para que é importante dizer que existe um moderno, né? Dizer que existe um período moderno é dizer que tudo que aconteceu na história da Europa, tudo que aconteceu na história do mundo, ou seja, esse pensamento que foi construído, ele está se modernizando ou ele está renascendo. Essa é a ideia desse período, né, que a época moderna era moderna. Dizer que é moderno é dizer que o que aconteceu no período medieval é um período atrasado, é um período de trevas, é um período sem racionalidade ou sem individualidade, beleza? Então, de certa maneira, o período moderno ele é uma construção histórica, assim como a Idade Média, assim como a Antiguidade, mas o período moderno ele é uma construção histórica ainda mais, porque é uma construção de um mundo ou de uma Europa que precisava se consolidar. Essa é a verdade. Era apagar todos os resquícios de período medieval e aí sim adotar ou assumir esse posto de moderno, beleza? Então o período moderno ele está totalmente ligado ao conflito entre o indivíduo e a sua racionalidade e a sua individualidade. Então esse indivíduo que estava ali naquele pensamento feudal, no período de semi-servidão, totalmente orientado pelo preceito da igreja, a partir desse momento ele vai pouco a pouco assumir uma ideia de razão, ou seja, ele vai pensar por si próprio, e ele vai assumir uma ideia de indivíduo, de individualidade, ou seja, ele vai aos poucos saindo de um pensamento coletivo e indo pouco a pouco a um pensamento do seu próprio pensamento. Antes de mais nada, tudo que a gente vê no período moderno, reforma, absolutismo, iluminismo, renascimento, contra-reforma, todos esses movimentos, eles são movimentos de uma classe específica da Europa. Então a gente está falando de movimentos que vão atingir principalmente essa burguesia e principalmente essa classe mais elitizada. Quer dizer que o povo não tem participação? O povo tem participação, porém o povo ele é um coadjuvante dentro de todo esse cenário, beleza? Então, o primeiro renascimento é o renascimento artístico e científico.
A primeira pergunta que a gente tem que perguntar, foi um renascimento? Será que é uma mudança totalmente drástica no modo de pensar na Europa, no modo artístico, no modo científico? É o primeiro ponto. A gente viu que o renascimento artístico ele já estava acontecendo no final da Idade Média. No final da Idade Média, a ideia de perspectiva, a ideia de enquadramento já estava se modificando. Então o Renascimento, ele é na verdade a tentativa dentro dos seus três períodos, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, esses três períodos do Renascimento são fundamentais para sedimentar uma arte europeia, uma arte moderna e uma arte dessa elite, dessa nobreza, dessa nova ideia de religião que estava surgindo na Europa. Então é um movimento elitista, padronizado, mas que ao mesmo tempo altera a perspectiva. Por quê? Ele altera não só a perspectiva de arte e de ciência, mas ele altera a perspectiva do sujeito, beleza? E o modelo religioso, certo? Porque a religião, principalmente a Igreja Católica, ela passa a ter que se mudar o que ela estava agindo, do que ela estava pensando, e assim, né? Ela tem que mudar porque a sociedade passa por uma movimentação. Então, quando a ciência passa a questionar que Deus não é mais o centro, e sim que a Terra não é mais o centro, mas que o Sol é o centro do universo, a igreja tem que aí sim agir ou tentar convencer o fiel de que o pensamento dela ainda é válido. Assim como as artes, elas passam a mover o cidadão ou o indivíduo, que agora ele passa a ser mais, vamos dizer assim, o pensamento dele passa a ser mais questionado ou um pensamento mais racional, beleza? Então esse movimento que é o Renascimento, ele é um movimento totalmente específico, não é toda a Europa que vai ter acesso, não é todo um corpo social que vai ter acesso, são determinados grupos, determinadas ações que vão agir nesse renascimento, certo? O renascimento tem três fases. A primeira delas, que é o Trecento, é quando vai se quebrar essa amarra do religioso, do pensamento direcionado para um Deus, e esse pensamento passa a ser mais para o indivíduo. O Quattrocento, quando vai ter Leonardo da Vinci, por exemplo, é o período em que essa classe burguesa passa a patrocinar esses artistas e esses cientistas. E o Cinquecento é quando quem vai patrocinar isso vai ser principalmente a Igreja Católica. O Quattrocento, ele é um período que vai acontecer principalmente em Florença, e o Cinquecento ele vai acontecer principalmente em Roma, beleza? E no Cinquecento, o Renascimento ele vai sair da Itália e vai atingir a França, a Holanda, a Inglaterra e assim por diante, certo? Os expoentes do Renascimento na Holanda, por exemplo, são os irmãos Wieck, se eu não me engano. Na Inglaterra a gente vai ter o Shakespeare e o Thomas More, que vai fazer a Utopia. E por mais que o Renascimento não atinja os países ibéricos, ele vai influenciar a literatura, tanto da Espanha quanto de Portugal. Na Espanha, com Miguel de Cervantes, com Dom Quixote, e em Portugal com Luís de Camões. Luís de Camões, aí sim vocês têm que saber, têm que aprender que é esse modo de pensar da antiguidade, com os mitos, com o pensamento ali mais, assim, mitológico da coisa, é que vai fazer os Lusíadas e vai fazer todo o pensamento do Luís de Camões. E os aspectos principais do Renascimento, é isso que vocês têm que saber para o vestibular, certo? O humanismo, a ideia de que o homem é o centro do pensamento, então não é mais o homem que está girando em torno do pensamento de Deus. Agora é o homem centralizado, e esse homem centralizado, ele vai começar a pensar, a se questionar, ou pelo menos se orientar pela sua própria razão, não abandonando a ideia ou a figura do Deus. Deus ainda vai ser predominante na sociedade europeia, porém ele não vai ser o centro ou a força motriz do pensamento em sociedade. O mecenato talvez seja mais importante, é que o mecenato principalmente em Florença, pela família Médici, e em Roma, pelo papado, certo? O mecenato em Florença vai ser principalmente pela família Médici, que vai ali patrocinar Botticelli e assim por diante, e em Roma principalmente Michelangelo, ok?
seria uma espécie de patrocínio, mecenato, beleza? E mais do que isso, é como se tivesse um artista totalmente pobre, totalmente à margem da sociedade, e ele precisaria desse patrocinador para que a fama dele alavancasse, beleza? Então é uma espécie de vassalagem e suzerania da arte, beleza? O artista, ele é o artista daquela família, ele é o artista ali daquele papa, e ele passa a receber e ele passa a ter que seguir as regras desse cara. Por mais que a arte dele ainda seja livre, ele tem que estar dentro do que essa família pede, beleza? A perspectiva, e aqui a perspectiva principalmente científica, a perspectiva de arte e de arquitetura. Aqui a gente pode pensar a Capela Sistina e toda a Igreja de São Pedro no Vaticano. Ele é totalmente dentro dessa arquitetura renascentista, uma arquitetura de formas, de perspectivas que são centralistas, que elas são perspectivas iguais. Então você pega a Igreja de São Pedro, você percebe que ela tem todo um formato equivalente das suas formas. Mais do que isso, é uma arte, é uma arquitetura que ela modifica a cidade dentro do período da Europa, nas cidades italianas, francesas e assim por diante. E a perspectiva também está dentro da matemática, beleza? O homem trioviano, por exemplo, o trioviano do Leonardo da Vinci, a ideia de que a matemática ela passa a interferir na arte, na arquitetura e assim por diante. O racionalismo, que talvez seja o principal, embora que seja errado, mas o racionalismo é a ideia de razão, é a ideia do indivíduo pensando a partir do seu pensamento, do seu olhar em sociedade. E a empiria é exatamente o olhar, por exemplo, um passarinho, analisar a sua aerodinâmica, analisar o seu formato e pensar, será que esse passarinho não pode desenvolver uma espécie de carruagem ou algum equipamento para o homem voar e assim por diante. Então a empiria está totalmente relacionada ao racionalismo, porque quando o indivíduo passa a pensar pelo seu próprio ir e vir, ele passa também a questionar exatamente se a sociedade ou se as formas que acontecem no cotidiano, elas não podem ser modificadas, beleza? Então o renascimento principal são esses pontos, são esses questionamentos de homem e Deus, da ciência e Deus, do individualismo do indivíduo, ou em oposição a esse pensamento que ele tem que estar direcionado a um princípio ou algum dogma e assim por diante. Então o Renascimento ele é fundamental para a formação dessa sociedade europeia. E esse pensamento renascentista está totalmente ancorado, seria, por isso que é a ideia de renascer, o renascimento daquele pensamento antigo. Só que o renascimento não tem nada de antigo, certo? O renascimento é um período moderno. Ele é uma arte moderna, ele é uma ciência moderna, só que o nome Renascimento é exatamente para fazer uma oposição ao período medieval e também de buscar que a origem europeia está totalmente na antiguidade e não nesse período de trevas, esse período da igreja, o período dos senhores feudais e assim por diante. Beleza? Então o Renascimento é esse ponto principal e agora a gente vai ver como que o Renascimento ele se desdobra em dois pensamentos, que é a reforma e o absolutismo. E a reforma? A reforma é um golpe, acho que esse é o primeiro ponto. A Igreja Católica, ela, vamos dizer assim, imaginava que talvez algumas coisas acontecessem ao longo da sua vida, que talvez essa lógica de hierarquia que ela criou entre os feudos, as monarquias, a nobreza e a sociedade, essa lógica talvez algum dia iria romper, então isso talvez ela esperava. Talvez ela esperasse que o islamismo, ou essa força do Império Árabe, pudesse assumir alguns aspectos na Europa e assim por diante, ou seja, uma competição com a fé católica, mas acho que ela nunca esperou, ou a igreja nunca esperou, que depois do cisma do Oriente, que a gente já viu, não deixe de assistir o nosso 10 minutos na história sobre o Império Bizantino, ela nunca imaginou que o cisma do Oriente pudesse acontecer novamente, mas não acontecer no sentido de que a fé católica seja intacta, Santos, Deus, Jesus. O cisma do Oriente, de certa maneira,
não mexeu totalmente com o dogma católico. Ela nunca esperava, ou ela nunca esperou, que alguém dentro da igreja iria dar um golpe dentro do pensamento religioso. Porque o que é a reforma protestante? O próprio nome diz, e o próprio nome é muito claro, né? É reformar o pensamento religioso, é reformar a estrutura do que é a igreja e reformar principalmente a relação indivíduo e fé. Isso a igreja nunca esperou. A igreja nunca esperou que dentro dela iria surgir um movimento que iria propor um novo jeito de olhar a religião. Então, eu digo que a reforma é um golpe, porque é um golpe certeiro ao Papa, é um golpe certeiro ao Vaticano e é um golpe certeiro a essa quebra do indivíduo. Então a reforma ela é herdada do pensamento renascentista porque ela cria um humanismo religioso. E o que é o humanismo religioso? É o homem ou o indivíduo pensar, ler a Bíblia de acordo com a sua própria interpretação. A gente tem que lembrar que desde a ascensão da Igreja Católica até esse período moderno, todas as missas eram rezadas em latim. E você já imagina que a sociedade já não era alfabetizada. E a partir do momento que a missa é rezada em latim, você imagina, se a pessoa não sabe às vezes nem ler e escrever um francês, um florença, um italiano, um português e assim por diante, você imagina então ela saber ler ou entender o que é o latim. Então as pessoas elas ouviam, elas seguiam os pensamentos da igreja e elas não pensavam, elas não tinham uma ideia, uma razão própria. E se elas pensassem ou desvirtuassem do pensamento religioso, ou elas eram pecadoras, ou elas tinham que pagar indulgências para assim elas terem um acesso livre a um purgatório mais feliz, ou mais justo, ou mais direcionado para o céu, para o paraíso. Então o humanismo religioso que vai ser pregado na Reforma Protestante, ele é totalmente herdado do Renascimento. Por quê? Esses monges, esses padres, eles vão criar um novo pensamento, uma nova visão do que é a igreja, do que é a relação fé e indivíduo. Então, toda a ideia de reforma é pregar uma liberdade individual de culto, sendo assim um justificador econômico. Então a reforma ela é principalmente um motor ou um justificador para a burguesia que estava crescendo dentro da Europa. É sempre bom lembrar que você, quanto indivíduo, não podia acumular riqueza. Acumular riqueza era um dos pecados capitais, que era exatamente a avareza, a ganância. E a partir do momento que a reforma passa a pregar que o indivíduo ele tem que fazer principalmente uma ponte entre Deus e o indivíduo, mas a partir do seu pensamento, da sua fé, e não necessariamente no seu bem material, porque isso não seria um pecado. Então é muito importante isso, porque o pensamento da reforma, ele é nada mais, nada menos do que um agente também dessa burguesia que vai mover esse pensamento reformista, esse pensamento contra a igreja, beleza? Então quais são os principais pontos das reformas, né? A reforma ela vai iniciar ali na Alemanha com Martinho Lutero, mas ela vai se espalhar pela Europa, e ao se espalhar pela Europa, ela vai criar vários outros mecanismos de adaptação àquele ambiente. Então por isso que ela também, esse golpe dado da reforma protestante perante a Igreja Católica, ela também está ancorada nessa ideia de que é um tipo de fé, é um tipo de pensamento religioso que está dentro da ideia de Deus, Jesus Cristo, ou seja, da base da Igreja Católica, do cristianismo, porém, ela se adapta à realidade de um país, de um povo e assim por diante. Então, o luteranismo, ele é um movimento que ali vai surgir com Martinho Lutero, é um movimento que ele vai ser opositor ao pensamento do Papa, dos grandes bispos, dos grandes padres, esses bispos e o Papa, que usa o pensamento religioso para enganar a fé do homem, do indivíduo. Então, ele vai começar a vender pano do retalho que cobriu Jesus Cristo quando ele foi crucificado, vai dizer que parte de um crânio da cabeça de João Batista está sendo ali usada para o homem estar em débito com Deus. Então o Lutero ele vai ser contra esse absolutismo religioso. E o que é esse absolutismo religioso? É quando o Papa, ou quando o padre, o bispo e assim por diante, essas pessoas vão colocar em si, ou dentro da sua figura, o protagonismo da fé, e não mais em Deus
e nos seus diversos santos e assim por diante. Então ele vai ser contra o fim de indulgências. O que são essas indulgências? As indulgências eram uma espécie de dízimo, era uma espécie de pagamento que o fiel dava à igreja. E o Lutero ele vai pregar, aí sim, as 95 teses deles, mas ele vai principalmente pregar durante todo esse principado alemão, esse principado hegemônico, né, que eram diversos reinos dentro do Sacro Império. O Lutero ele vai pregar que, na verdade, o indivíduo ou a igreja ela tem que se desfiliar desse pensamento e ela tem que se voltar de novo para o indivíduo. Então, por isso que é um humanismo, porque é uma forma, é uma racionalidade nova do homem dentro da religião. O luteranismo é talvez o principal, a fé do Lutero vai, ano após ano, enfurecer a Igreja Católica vai criar várias formas de tentar banir o pensamento do Lutero, até que no fim, aí sim com uma espécie de conchavos ou de diversos, como posso dizer, acordos com os príncipes alemães, a fé protestante vai ser, vamos dizer assim, perdoado, vai ser livre de ir e vir no pensamento europeu, beleza? O calvinismo é a ideia de salvação pela fé, então você só precisa ler a Bíblia, fazer a interpretação, fazer ali as suas rezas, os seus justificativas de pecado, assim por diante, de você próprio com Deus, e principalmente o acúmulo de riqueza. Então a usura ou o acúmulo de riqueza é o que o calvinismo vai também pregar, e essa é a diferença do calvinismo para o luteranismo. Porque o calvinismo ele é, na verdade, um movimento religioso burguês. Ele vai surgir na Suíça. A Suíça já nessa época já era um grande centro bancário. E mais do que isso, certo? A ideia do calvinismo é uma ideia que vai gerar uma reforma protestante mais aguda, principalmente na França, na Inglaterra, quando vai surgir as suas diversas vertentes, os huguenotes na França, os puritanos, os presbiterianos lá na Grã-Bretanha. Então isso é importante. E por que isso é importante? Porque o calvinismo, ele vai, a partir dessa justificação da fé, ou a justificativa de que você precisa apenas rezar uma reza individual e você pode acumular riqueza, porque é esse tipo de religião que vai fazer com que aquela burguesia que estava ascendendo se tornar ainda mais forte ou se tornar ainda mais legítima, beleza? E o anglicanismo, que é a válvula de escape para o absolutismo inglês, que é quando o Henrique VIII não consegue se separar da sua mulher Ana Bolena. Ele fica enfurecido porque a igreja não aceita o seu divórcio e ele vai até o parlamento. O parlamento vai aceitar o divórcio do Henrique VIII. O Henrique VIII, com uma medida de ataque à igreja, vai proibir a igreja de ser forte na Inglaterra, vai confiscar certos direitos de impostos das igrejas dentro do solo britânico, e ele vai colocar em si a figura de um deus, ou uma figura de representante do Deus na Terra. Então Henrique VIII, dentro do anglicanismo, ele vai dizer que é o rei da Inglaterra, o Papa, ou representante de Deus, divino e assim por diante. O anglicanismo ele vai ser o motor do absolutismo, porque é quando o Henrique VIII vai dizer que é ele, ou essa ideia do rei, é maior do que Deus e é maior até mesmo que o parlamento, beleza? Então a reforma, ela é isso, basicamente isso, né? Indulgência, contra o fim do absolutismo papal ou absolutismo religioso. É um movimento, principalmente, que vai legitimar uma burguesia que vai buscar nesse tipo de fé a justificativa do seu acúmulo de riqueza e do seu poderio econômico. E é um tipo de religião que vai influenciar principalmente os reis, porque não é todo rei que vai ser a favor da reforma. Por exemplo, na França, que é um estado totalmente católico, a reforma não vai ter muita força. E quando ela começa a ter algum princípio de ascensão, vai ter diversos massacres, diversas perseguições ao protestantismo. E vai ser exatamente essa briga entre reformistas e católicos que vai gerar a consolidação da dinastia dos Bourbon na França, que vai iniciar todo o absolutismo francês.
Porque a noite de São Bartolomeu, quando os protestantes são mortos pelos católicos, o que vai acontecer? O Henrique VIII, o Henrique IV, o Luís IV, desculpa, Henrique IV, ele vai colocar em si a responsabilidade de tudo que estava acontecendo. Então ele vai propor uma paz entre protestantes e católicos. Os protestantes eles podem continuar a seguir essa fé, porém com uma certa limitação, certo? E é isso que vai fortalecer ele, porque ele traz a burguesia para o seu lado, ele traz o povo, a ideia de paz também para o seu lado, e assim ele vai começar a dinastia dos Bourbon. Então o movimento reformista, ele é herdado do pensamento renascentista, e mais do que isso, ele vai agitar todo o pensamento político da Europa, beleza? E agora a gente vai ver o absolutismo, que é uma parte dentro desse... O absolutismo, de certa maneira, a gente já discutiu, né? Quem aqui está acompanhando nossos podcasts, a gente fez um podcast que era sobre monarquia, ou o que rei sou eu, né? A gente lá discutiu como que surge a monarquia, então aqui eu não vou ficar aprofundando isso. Mas um ponto que a gente discutiu lá que é a ideia do poder imaginado, né? Por que um poder imaginado? Os reis, né, essas dinastias, elas sempre existiram ali no período medieval, elas sempre estavam ali. Porém, era exatamente a sociedade de corte, a nobreza, que tinha voz, que é a ideia do poder descentralizado, que ali essa nobreza vão ser principalmente os senhores feudais. Com a crise do período medieval, o que vai acontecer? Vai ter uma inversão do jogo, né? A nobreza vai perder o seu espaço, vai ascender aos poucos uma burguesia e vai ascender principalmente o rei. Então o rei volta. Então as diversas dinastias que existiam na Idade Média, ali no fim da Idade Média, elas começam a se fortalecer e vai surgir a ideia do Estado. Esse Estado, o Estado Nacional, que vocês já viram em História do Brasil, com Wellington, ou se vocês não viram, né, porque às vezes ele não pode ter visto um vídeo, um áudio, mas ele indica para vocês lerem o Estado Nacional. O Estado Nacional vai surgir com Portugal e Espanha, mas mais do que isso, é na França, na Inglaterra, que vai surgir a ideia do rei. Esse rei ele vai se restabelecer, essas dinastias elas vão surgir, e ao surgirem, vão criar um poder que ninguém sabe de onde surgiu, ou ninguém sabe como, ou por que os Bourbon começam a ter um poder ilimitado na França, ou porque os Tudor vão começar a se ratificar ou criar uma dinastia gigantesca no período inglês, beleza? Então é toda uma discussão entre o público e o privado, ou seja, uma discussão entre essa figura central do rei e a sociedade, até onde existe uma limitação entre sociedade e rei, até onde a sociedade tem direito de ir e vir junto com o rei, e assim por diante, beleza? O absolutismo é um motor político do período moderno, porque o absolutismo ele vai surgir ali no final do século XVI e XVII, mas ele é um pensamento totalmente direcionado com o Renascimento. O pensamento do Hobbes, o pensamento do Bossuet, o pensamento do Maquiavel é herdado dessa ideia de racionalidade que o Renascimento surge. Porque o que é o poder absolutista? O poder absolutista, né? É dizer que o indivíduo ele tem que ter, no caso o rei, ele tem que ter legitimidade do que ele pensa, do que ele age em sociedade. Então isso é nada mais nada menos que o individualismo e o humanismo. É centrar o rei no pensamento que está gerando em torno dele. Então por isso que o absolutismo está dentro desse renascimento, ele é um dos renascimentos, porque ele é o renascimento da forma de poder político na Europa. Que a gente vai sair do descentralismo do período feudal e a gente vai entrar no centralismo, na centralidade perante a figura do rei, beleza? E que acentua o crescimento burguês. Por quê? A burguesia estava lá no período feudal, ela tinha que pagar imposto para o senhor feudal. Ela não tinha necessariamente direito de ir e vir. E ela vê no poder central, no poder do rei, a possibilidade de ela ascender economicamente. Porque se tiver um rei, e esse rei fiscalizar a economia, fiscalizar o comércio, fiscalizar a proteção e assim por diante, essa burguesia vai ter a possibilidade de se ascender dentro do seu espaço. Então, um rei centralizado, o centralismo político, vai gerar a possibilidade da burguesia ascender.
Então é como se o rei legitimasse que um cara que tinha ali um comércio com o Brasil pudesse, ele ali próprio, ali dentro dessa liberdade de ir e vir, poder assim acumular sua riqueza, acumular o seu dinheiro. Porém, ao mesmo tempo que a burguesia vê no poder central uma coisa positiva, principalmente no século XVI e XVII, a partir do século XVIII em diante, ela vai ver que o centralismo do rei vai atingir um certo poder de loucura, ou um poder em que essa burguesia já não tem o quê? Protagonismo que ela queria. Então, o início do absolutismo é quando essa burguesia precisa do poder centralizado do rei para que ela se efetive. E o fim do absolutismo é quando a burguesia ela acumula riqueza, ela acumula um poder e ela não tem o quê? Espaço político. E aí a gente vai ter todo o período revolucionário, beleza? Então isso aqui é muito importante. E os aspectos principais do absolutismo? O principal aspecto é o aspecto justificativa, ou o justificador. Porque vão ter vários pensamentos ou uma literatura que vai ser criada que vai justificar o absolutismo. A principal delas talvez seja do Hobbes, a ideia do contrato social. E o que é o contrato social? É a ideia de que o indivíduo ele precisa ser regulado por uma força centralizadora, pelo rei. Então a ideia é que a sociedade ela vai viver um caos se não tiver alguém controlando ou mediando as ações dos indivíduos e sociedade. Então é aquela ideia do público-privado. O pensamento do Hobbes dentro do contrato social é a ideia de que esse contrato social, esse público, essa sociedade tem que aceitar o poder do rei, porque é este poder que vai levar ela a uma certa ideia de progresso ou uma certa ideia de estabilidade. Outro pensamento que vai surgir é do Maquiavel, o poder central para governar. A gente viu lá no nosso podcast que o Maquiavel, no seu livro Príncipe, ele vai criar vários mecanismos de poder para o príncipe de Médici poder centralizar a Itália no seu governo, na sua forma de pensar. O pensamento do Maquiavel ele vai ser totalmente deturpado ao longo da história, mas o que vai ficar exatamente é essa ideia de que você tem que assumir o poder independente da opinião do outro. Então o rei ele tem que agir de acordo com o que ele acha que é o certo, independente do que as pessoas, se a sociedade, se alguém vai achar que é ruim. Então esse pensamento do Maquiavel, ou seja, do poder central para governar, é o que vai gerar o absolutismo no geral. E a ideia do Bossuet, que era um padre francês, ele vai dizer o seguinte: o poder é divino. E isso aqui vai ser totalmente a gênese da dinastia Bourbon. E o que é a ideia do poder divino? É dizer que Deus, o rei, né, ele é o representante de Deus na Terra. Ou dizer que essa figura do rei é uma figura divina. E é uma figura que merece respeito, tão quanto Deus. Então esses três pensadores, eles vão gerar ou eles vão justificar o pensamento absolutista. O absolutismo ele vai ser mais concentrado na França, ele vai ser um amuleto político do Império Austro-Húngaro, ele vai ser adaptado como despotismo esclarecido, quando o rei ele tem a sua centralidade, mas ele tem uma certa abertura para alguns pensamentos políticos e econômicos, e esse despotismo esclarecido vai ser forte na Holanda, Portugal, Espanha e no Império Russo, e o absolutismo vai ter um aspecto econômico na Inglaterra, beleza? O que vai gerar o absolutismo, a riqueza do absolutismo é o mercantilismo. O mercantilismo é a ideia, está gerado em vários aspectos, por exemplo, o metalismo, que um império ele vai ser respeitado pela quantidade de riqueza, de metal, ouro, pedras preciosas que ele tiver. A balança comercial favorável, ou seja, um rei, um império, ele só vai ser respeitado quando ele exportar mais do que importar, ou seja, quando ele tiver quando mais pessoas estão comprando dele do que ele comprando de outras pessoas. Isso aqui é fundamental para o pensamento espanhol, para o pensamento francês e para o pensamento inglês, porque esse período moderno é quando a Inglaterra, a França e a Espanha vão lutar entre si para saber quem vai ser a dona da Europa. A Inglaterra
com a Rainha Elizabeth II, vai ter o seu auge, que aí sim quando ela vai se expandir para a América, se expandir para a África, se expandir para a Ásia. A Espanha, no período ali do auge do período colonial espanhol, vai ser a grande geradora de riqueza, a grande geradora de metal precioso na Europa, mas vai ser a França que vai assumir o protagonismo político, porque aí sim ela vai derrotar a Espanha na Guerra dos 7 Anos, e aí sim ela vai conseguir ter um poder político, um poder centralizador ainda mais na Europa, beleza? As outras duas dinastias, que são os dois outros países, impérios que são dentro desse mundo da balança comercial favorável, é Holanda e Portugal. Porém, eles são apenas meros coadjuvantes de toda essa disputa entre Espanha, França e Inglaterra. E o metalismo que eu já falei, e os impostos. E aqui é o principal de tudo do absolutismo, né? O absolutismo vai usar o imposto como uma medida coercitiva em sociedade. Então vão ser criadas ao longo do tempo várias medidas de controle social. A gente está falando de uma sociedade de antigo regime, ou seja, uma sociedade em que existe um rei, esse rei é intocável, e em torno dele existe uma nobreza, e abaixo disso existe o clero, e abaixo desse clero existe o povo. O povo, independente se você é rico, se você é pobre, se você é miserável, se você é nascido em berço de ouro, você é povo. Então você não tem o quê? Título de nobreza. E ao você não ter título de nobreza, você está suscetível a altos impostos. Só que no início, isso era uma forma o quê? De controlar o comércio, de controlar a economia que existia no Império. Porém, ao longo do tempo, isso vai saindo de controle, porque a sociedade de antigo regime é uma sociedade de regalias, é uma sociedade de aparência, e para manter a aparência você tem que ter um lucro ou um acúmulo de riqueza muito forte. Então, quem é que vai pagar o rei ou a nobreza? Vai ser exatamente essa sociedade, ou a burguesia, ou os pobres, através de impostos. São impostos comerciais, são impostos internos e são impostos de tráfego. Então vai ser a ideia do protecionismo, a ideia de que se você vier de fora para dentro, você tem que pagar uma alta taxa, seja portuária ou seja terrestre. Então esses impostos vão gerar o poder do rei e vão gerar a legitimação desse poder centralizado. E isso só vai ser rompido aí sim com o processo revolucionário, beleza? Então esse foi o cerne da aula. Esses três assuntos, renascimento, reforma e absolutismo, são conceitos. Então vocês têm que saber esse conceito para aí quando surgir uma pergunta, vocês estarem aptos a respondê-la, ou a responder. Independente de como cai no vestibular, não vai ser cobrado o que aconteceu no período da noite de São Bartolomeu. Isso não vai ser perguntado, vai ser perguntado no contexto. E o contexto da noite de São Bartolomeu é a reforma. Não vai ser perguntado o que aconteceu no período do Johannes Kepler. Não vai ser perguntado quem era o Johannes Kepler. O que você tem que saber do Johannes Kepler? Que é a ideia do heliocentrismo, a ideia de que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Não vai ser perguntado o que aconteceu no dia que o Lutero pregou as suas teses. Vai perguntar o que é o pensamento do Lutero, o luteranismo, fim de indulgências e contra o absolutismo religioso. Então esses três assuntos são fundamentais no seu conceito e não necessariamente nos acontecimentos que acontecem. Vocês têm que saber o que são os acontecimentos, mas vocês têm que saber principalmente o que é o conceito. Todos esses três movimentos ocorrem simultaneamente. Então, não é que acabou o Renascimento e começou a Reforma. Não. Enquanto estava acontecendo o Renascimento, estava acontecendo a Reforma. Enquanto estava acontecendo o Renascimento e a Reforma, estava acontecendo o absolutismo. Beleza? Então, isso é importante. Recado, né? Não deixem de fazer os simulados, tá certo? O simulado de História Geral 1 já está lá, o simulado de História Geral 2 já está lá. Daqui a 2 semanas vai ter o simulado do fim desse ponto teórico. Então não deixem de fazer, porque essa é uma forma de vocês se autoavaliarem. Os simulados são inéditos, são criados por mim, então é uma forma também de vocês entenderem a dificuldade. São difíceis porque eles são totalmente inspirados na Unicamp, na FUVEST e assim por diante. Eu percebo no que vocês fizeram, das pessoas que responderam os simulados, que há equívocos no sentido conceitual e no temporal. Então é importante vocês saberem na Antiguidade, que é o período que a gente viu nesses dois simulados, e na Idade Média, a periodização. É vocês saberem
os períodos da sociedade grega, o período da sociedade romana, os acontecimentos que acontecem no mundo antigo afroasiático, entender o que é o feudalismo dentro do seu tempo, entender o que é a cruzada dentro do seu tempo, o que são todas as agitações dentro deste período. E entender o conceito, certo? A gente vai, ao longo do... mais para frente, a gente vai analisar conceito por conceito, mas é importante você saber esses conceitos: feudalismo, o que é o Senado, o que é a polis, o que é sociedade escravista, o que é sociedade de servidão e assim por diante. Isso é importante vocês saberem, porque se vocês patinam no conceito, vocês não conseguem entender a especificidade que vai ser cobrada de vocês no vestibular. Ok? Então é muito importante ter atenção a isso. E não deixe de acessar o nosso site, certo? E de ouvir nosso podcast, porque tudo que tem no site, que são os textos, e tudo que é falado no podcast, é uma forma de vocês abrirem a cabeça de vocês para o que a gente faz aqui em sala de aula. Porque é importante vocês romperem essa lógica, é importante vocês romperem a reflexão padrão. O vestibular não quer padrão, o vestibular não quer aluno padrãozinho. Ele quer um aluno que saiba sair da sua zona de conforto. É perguntar a partir da ideia sei lá, do mar Mediterrâneo, a partir da ideia do ouro, a partir da ideia da terra, a partir desses conceitos, desses grandes temas, tentar entender o que vocês sabem, os conceitos que vocês sabem. Então é importante vocês não só lerem, ouvirem e não só verem as aulas e ler as aulas, mas principalmente refletir sobre. E é refletir aprofundando. Não é só ler, eu li e fiz o fechamento. Não, é aprofundar. É tentar buscar no que a gente está propondo e além. Ver um vídeo no Instagram, no YouTube, ler um texto, leia os textos complementares. O texto complementar nessa aula é do Norberto Bobbio, que é Liberdade e Igualdade. Então, ou seja, ir além, romper a lógica padronizadora que está sendo imposta. Porque é isso que vai fazer o diferencial de vocês no vestibular. Certo? Isso não é uma bronca, mas é um pedido de alerta. A gente está no período inicial do vestibular, do estudo de vocês, e quanto mais vocês criarem esse pensamento, mais fácil vai ser daqui para frente. Esse ano a gente não sabe como vai ser o vestibular, a gente não sabe nem se vai ter o vestibular esse ano, mas é importante vocês estarem atentos e estarem pensando de acordo com isso. Semana que vem a gente vai ter liberalismo e iluminismo. E é isso. Até mais. Esse podcast dessa semana a gente vai... na próxima semana a gente vai fazer reflexões sobre sistemas econômicos. Então essa semana a gente vai discutir agricultura na terça, hoje, né? Já está lá o áudio. E na quinta a gente vai discutir metalismo, que seria mineração. Na semana que vem a gente vai discutir indústria e depois a gente vai discutir sistema econômico. Que seriam as bolsas, as crises e assim por diante. O plano de aula da semana que vem já está no Drive. Os exercícios da semana que vem já estão no Drive. E o slide dessa aula também já está no Drive. Dúvida de exercício, vocês têm que mandar para mim. Se vocês não me mandarem a dúvida do exercício, eu não vou conseguir fazer um vídeo adivinhando a dúvida de vocês. Então vocês têm que passar essas dúvidas para mim. Eu sei que é difícil, eu sei que algumas às vezes podem ter vergonha, mas é importante vocês romperem isso, porque enquanto a gente estiver nesse isolamento social, essa é a única forma de a gente ter contato. Então vocês têm que passar as dúvidas dos exercícios para mim, para que eu consiga mensurar o que vocês estão com dificuldade, ok? É isso. Até mais e é isso. Até mais. Não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de seguir a gente no YouTube para vocês já serem atualizados do que foi postado e assim por diante. É isso, até mais, até semana que vem e se cuidem.